Muito boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Hoje nós estamos nessa nossa segunda-feira de estudos escatológicos. Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que nós fazíamos as segundas-feiras. Eram as lives dos profetas menores e dos profetas maiores. Dessa forma, nós gravamos lives falando do profeta Jeremias, do profeta Isaías, várias do profeta Daniel, profeta Ezequiel. Fizemos a playlist toda dos profetas menores, a tal ponto que na segunda-feira nós terminamos com o livro de Jonas. Então, nas segundas-feiras, nós fazíamos um por segunda-feira, estudando cada um dos profetas. E concluímos então. E aí, seguindo ainda essa linha de raciocínio de profetas maiores, profetas menores, nós continuamos o estudo agora focando nas duas testemunhas do Apocalipse, porque são dois profetas enviados da parte de Deus. Então, conforme anunciado na segunda-feira passada, a live desta segunda-feira, em continuação àqueles estudos proféticos que fizemos, se você ainda não assistiu, eu quero instar você fortemente a assistir a playlist dos profetas menores e dos profetas maiores no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial. Se você está pelo Instagram, é só você acessar lá no YouTube, se inscreve, comenta, compartilha e maratona a playlist dos profetas menores e maiores, e a live de hoje vai estar naquela playlist. Se você já está me assistindo pelo YouTube, significa que você está assistindo a live gravada e ela já está adicionada à playlist dos profetas menores e dos profetas maiores, onde você vai poder maratonar esse conteúdo. Gostaria de lembrar ainda que no YouTube, no meu canal, tem mais de 1.300 vídeos, tá? Mais de 1.300 vídeos. Sendo que desses 1.300 vídeos, cerca de 30 ou 40 vídeos estão na categoria de patrocinadores. O que é isso? Significa que desses 1.300 vídeos, 30 eu separei para os patrocinadores do canal, que fazem isso por R$ 14,99 por mês através do cartão de crédito. E como você sabe, R$ 14,99 não dá nem para pagar um almoço. O almoço mais barato aqui em Juiz de Fora é R$ 16,90. Então o valor do patrocínio do canal mensal, para ter acesso além desse conteúdo gratuito enorme, que são mais de 1.000 vídeos, aqueles que patrocinam o canal por R$ 14,99 têm acesso a 30 vídeos aí exclusivos. E além disso, tem a categoria curso de teologia. Quando a pessoa clica no botão Seja Membro e faz a opção R$ 14,99, ela tem acesso a esses 30 vídeos e mais os 1.000 e pouco que todo mundo tem porque é gratuito. Quando a pessoa quer ir um nível acima, ela pode clicar ainda neste botão Seja Membro, aquele botão azul que aparece no YouTube, e ela pode se tornar patrocinador na categoria Curso de Teologia do Pastor Rodrigo. E nessa categoria Curso de Teologia do Pastor Rodrigo, que não é mais R$ 14,90, como é a categoria básica, mas sim a categoria Curso de Teologia, ele é R$ 49,90 por mês. Dessa forma, a pessoa tem acesso aos mais de 1.000 gratuito, aos 30 de quem é R$ 14,90 e tem acesso a mais 31 aulas do curso de teologia do Pastor Rodrigo. Aula de missões, introdução a missões, aula de introdução à teologia, aula de hermenêutica, aula de homilética e muito mais. Então tem duas categorias se você deseja patrocinar o canal e ter acesso a conteúdo exclusivo. Um é a categoria R$ 14,90, que você tem acesso a 30 vídeos. O outro é a categoria Curso de Teologia, que além de ter acesso aos mesmos vídeos, tem acesso a 31 aulas que compõem o meu curso de teologia. É uma maneira de você abençoar o canal e ser também abençoado. E eu tenho certeza que assim o será, porque é conteúdo fortíssimo, né? Que nós estudamos aí há muitos anos. Foram anos deixando de viajar para a praia, de ir para vários lugares, investindo no ministério. Tenho certeza que será a bênção de Deus para a sua vida. E se você quiser também adquirir o meu livro, você poderá fazê-lo entrando no site da Amazon. Você entra lá e digita o nome do livro. O nome do livro é Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, Rodrigo Oliveira. Você digita esse título e você vai poder comprar o meu livro na versão digital, se você quiser, ou na versão impressa. Eu gosto mais da versão impressa. Então você pode aí adquirir, é entregue em qualquer lugar do mundo, tá bom? E se de alguma forma Deus tocar no seu coração e você quiser se tornar um dizimista, um ofertante desse canal, desse ministério, na descrição do vídeo tem lá número do Pix, conta na caixa. Se Deus estiver te tocando, não resista a Deus. Patrocina essa obra, tá bom? Bom, a aula de hoje
é sobre as duas testemunhas do Apocalipse, seguindo então os estudos dos profetas que nós temos. E eu gostaria de fazer com vocês a leitura de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 até o 14, que compreende o assunto das duas testemunhas, e eu tenho certeza que nós vamos aprender coisas muito tremendas aqui, coisas muito importantes. Peço a você que aperte essa setinha que está aparecendo aqui, dessa forma você pode indicar para as pessoas virem assistir essa live, para que mais pessoas cheguem, aprendam, possam ser fortalecidas no nome de Jesus aí, tá bom? E vai reagindo aí com um coraçãozinho, com um senzinho, que a live vai entrando em evidência. Me acompanhe na leitura de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14, que diz assim: E foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar que nele e o que neles adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Muito bem, esse é o capítulo. Agora, como professor de hermenêutica, eu dou aula de hermenêutica desde 2005. E hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Eu sempre procuro ensinar que, se você analisar o próprio contexto e respeitar a lei dele, que são observar os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois, e qual é o detalhe, a figura de linguagem, a cultura que aparece no próprio capítulo, ele se interpreta, sem a necessidade que você tenha que forçar o texto a dizer qualquer coisa. Bom, o próprio capítulo 11, gente, ele demonstra uma literalidade em relação a 2 personagens. Eles são mortos, eles têm o poder de fazer profecias semelhantes às de Elias e de Moisés e de Eliseu, e têm poder de fazer com que não chova durante quanto tempo eles quiserem, tem poder para usar a profecia e a palavra de autoridade, como fez Elias, como fez Moisés, tantas quantas vezes quiserem, é o que o texto diz. Eles serão mortos pela besta, ressuscitarão, serão levados ao céu numa nuvem. O seu poder, o seu testemunho fará com que várias pessoas, olha o que nós lemos no versículo 13, deem glória ao Deus do céu. Então tem uma série de elementos. Claro que o Apocalipse é um livro simbólico, é um livro carregado de simbologia da cultura judaica. É à luz dessa maneira que se deve interpretar a Bíblia. Porque Jesus disse que a lei e os profetas testificavam dele. Então você não vai compreender o Apocalipse nunca sem observar a lei e os profetas. Você precisa conhecer os elementos da lei, os elementos dos profetas. Por quê? Por exemplo, digamos que você esteja aí a perguntar: mas gente, por que tem que ser 2 testemunhas? Por que não é uma testemunha? Por que não é 3? Por que não é 4? Por que não é 10? Por que não é 12? Por que são 2 testemunhas? Bom, são 2 testemunhas porque em Números 35 e em Deuteronômio 17 está determinado que uma palavra ou uma situação ela é julgada por 2 testemunhas.
Então, quando Mateus também vai dizer isso, Mateus 18, Hebreus 10, vamos falar das duas testemunhas, ou da palavra de duas testemunhas, está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, o livro de Números e o livro de Deuteronômio, que diz que as duas testemunhas é que dão validade àquela palavra. Então, todo o elemento aqui, ele leva para uma literalidade, de que havia duas testemunhas. Então, por que não é 3? Por que não é 1? Por que não é 10? Por que não é 12? É porque na palavra de duas testemunhas aconteceria esse juízo. E é bom lembrar aqui que quando as duas testemunhas entrarem em cena, a igreja já terá sido arrebatada. E hoje a igreja é a testemunha de Cristo, né? A igreja é a testemunha de Jeová. A igreja é a testemunha da missão de Cristo na terra. Quando a igreja tiver sido então arrebatada, Deus não fica sem suas testemunhas na terra, aqueles que podem validar a sua palavra, confrontar o pecado do povo e levar o povo ao arrependimento. Então, no que a igreja é arrebatada, ficam duas testemunhas de Deus aqui, que são essas das quais nós vamos trabalhar aqui. E você sabe que a identidade das duas testemunhas é objeto de muito debate entre os cristãos. Mas nós vamos procurar afunilar isso aqui de acordo com o texto bíblico, para que nós possamos chegar na melhor compreensão possível de quem sejam essas duas testemunhas. E outra coisa importante de se dizer é que cada dia, cada hora, cada momento desses 7 anos que compõem a grande tribulação do Apocalipse, que são 7 anos, cada dia é um dia carregado de teor profético. Por isso, na primeira metade dos 7 anos, que são os primeiros 3 anos e meio, você tem as duas testemunhas, que vão ter um ofício, um trabalho tremendo aqui. Nós vamos ver hoje. E na segunda metade você tem aí, com maior intensidade, os juízos de Deus sendo derramados, porque são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Claro, existem pelo menos 2 maneiras de se interpretar os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Você pode interpretá-los como 21 eventos contínuos, ou você pode interpretar de acordo com o paralelismo profético, onde cada um dos 7 são representações do mesmo de forma ampliada. Sobre isso, eu trabalho com mais detalhes no meu curso Apocalipse Presente, onde eu elaborei inclusive uma apostila para isso. Ah, pastor, mas como é que faz seu curso Apocalipse Presente? É só você clicar aqui no meu Instagram, só você clicar aqui na minha bio, onde está a biografia, tem um link azul, você clica lá e você tem a opção de fazer o meu curso Apocalipse Presente, o meu curso das profecias de Daniel ou o curso de teologia do pastor Rodrigo, que eu já mencionei no início desta aula das duas testemunhas. Então nós já sabemos por que são 2 e não 1 nem 3 testemunhas. Nós já sabemos que são também pessoas literalmente. Não é uma representação do Antigo. Eu quero dizer isso para você. As duas testemunhas não são uma representação do Antigo e do Novo Testamento. As duas testemunhas não são uma representação da igreja, porque apesar do Apocalipse ser um livro que carrega muita simbologia, ele também tem elementos literais. Pois é, pastor. Mas como é que nós vamos determinar o que é símbolo e o que é literal? Lendo o contexto. Há um templo, há os gentios pisando o templo. Daniel falou disso, olha aqui, quando ele diz no versículo 2 de Apocalipse 11: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso faz referência ao que Daniel falou e ao que Jesus falou em Mateus 24, a respeito do tempo dos gentios pisando Jerusalém. Percebe? Tem todo um cumprimento de analogia comparando as escrituras. Então eles pregam, eles andam pregando, eles andam profetizando. Se alguém lhes quiser fazer mal, são mortos. Inclusive eles têm poder de sair e fazer fogo da sua boca. Eu vou explicar o que é esse fogo da boca. Então o fato deles que serão mortos, seus corpos ficarão 3 dias sepultados. Ficarão 3 dias mortos na praça. Os povos não permitirão que eles sejam sepultados, porque eles são aquele tipo de profeta bem ao estilo João Batista, que fica denunciando o pecado, confrontando as pessoas. Então as pessoas vão se sentir muito atormentadas com a pregação das duas testemunhas, a tal ponto que quando houver completado o tempo do seu ministério, que são 3 anos e meio, o anticristo irá matá-los, e os seus corpos ficarão ali vituperados no meio da praça, no meio da rua. Mas passado 3 dias que eles estão mortos, uma voz no céu vai chamá-los, assim como aquela voz que apareceu em Mateus 17, no momento da transfiguração, quando Jesus conversava com Moisés e Elias, e de repente uma nuvem os encobriu, e uma voz disse: este é meu filho amado em quem tenho prazer. E Pedro, Tiago e João não viram mais ninguém senão Jesus, ou seja, a voz se referia a ele, a Cristo, a Jesus como o Cristo, Jesus como o Messias que haveria de vir. E aí a mesma voz vai dizer
as duas testemunhas, subica, o espírito vindo da parte de Deus entra nelas, elas ressuscitam, começam a levitar diante de todo mundo, uma nuvem os cerca e então eles são assuntos ao céu. Esse é um ponto muito importante que você precisa ter em mente. Agora, existem pelo menos 3 teorias a respeito de quem sejam as duas testemunhas. 3 importantes teorias. A mais famosa, a que a maioria das pessoas concorda, é que essas duas testemunhas se refiram a Elias e Moisés. Uma segunda possibilidade, que é muito aceita também no meio cristão, no meio evangélico, é de que essas duas testemunhas se refiram a Elias e Enoque. E uma terceira interpretação acredita que essas duas testemunhas se refiram a Elias e Eliseu. Essa talvez seja uma novidade para você que está me assistindo, talvez você não saiba disso. Mas nós que estudamos escatologia precisamos estudar todas as possibilidades. Então existe a possibilidade que seja Elias e Moisés, existe uma segunda possibilidade que seja Elias e Enoque, e existe uma terceira possibilidade que seja Elias e Eliseu. E eu vou explicar isso aqui tudo. Então eu vou começar daquela que é considerada a menor possibilidade, para então tratarmos a maior. Por que algumas pessoas acreditam que é Elias e Eliseu? Isso deveria chamar a minha atenção, a sua atenção, espero que esteja chamando, o fato de que em todas as 3 principais linhas de interpretação a respeito de quem são as duas testemunhas está Elias. Isso parece óbvio para muita gente, para outras não, mas por que Elias está nos 3? Elias e Enoque, Elias e Eliseu, Elias e Moisés. E por que é que não pode ser outro e tal, aquela coisa? O capítulo 11 vai falar de profecias, de sinais, de eventos miraculosos, nos mesmos moldes que Elias fez e que Moisés fizeram. Por isso que é um dos principais motivos por que se acredita que seja Moisés e Elias, tá? Agora, Elias e Eliseu seria por quê? Uma coisa que chama muita atenção das pessoas, e deveria se notar realmente, é a discussão onde o diálogo onde Elias e Eliseu tem aquele momento tremendo que Eliseu pede porção dobrada da unção que estava sobre Elias. E Elias diz, olha, dura coisa você me pediu, porque se isso se cumprir, ok. Se você me vir ser arrebatado, ok. Se não, não. Muita gente entende que Eliseu estava pedindo porção dobrada do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é algo que ele possa ser porção dobrada, não é? Então não é que ele estava pedindo porção dobrada do Espírito Santo, não é isso. O que estava acontecendo é porque justamente Deuteronômio 21:17 diz que a porção dobrada era sinal do primogênito. Receber porção dobrada, gente, era a validação de que a pessoa era realmente o substituto legal daquela outra. Então, quando Eliseu pede porção dobrada desse espírito, dessa atuação, dessa ação, desse ministério profético de Elias, o que ele está pedindo é para ser o sucessor legítimo de Elias. Quando Eliseu pede isso, significa que ele, baseado no que está escrito em Deuteronômio, capítulo 21:17, ele quer essa validação de que ele é o sucessor. Por isso que Elias falou que ele pediu uma dura coisa. Puxa, olha os milagres que Elias havia feito. Para você ter uma ideia, existe uma discussão em 2 Crônicas de uma carta que chegou para Jeorão. Vários teólogos entendem que aquela carta de Elias havia sido escrita antes dele ser arrebatado e ela chega posteriormente, 13 anos depois, para Jeorão. Outro grupo de teólogos acredita que essa carta que vai chegar para Jeorão, ela vem do mundo de lá. Alguns vão falar do mundo do além, do mundo sobrenatural. Você já leu isso? Você já leu 2 Crônicas? Então você vai encontrar 2 grupos de teólogos. Aqueles que acreditam que essa carta foi escrita por Elias 13 anos antes e entregue só no momento certo, oportuno, profético. E alguns acreditam que de forma sobrenatural Elias enviou uma carta para o rei. Isso é muito forte, isso é muito impactante. Muito impactante. Então o ministério de Elias, você sabe, ele é extremamente profético. Nós estivemos lá no Monte Carmelo, existem lá monumentos em homenagem a Elias e ao fato dele ter dado cabo dos profetas de Baal e ter feito não chover. E você pode ver que os únicos profetas que vão dizer na Bíblia que estão diante de Deus são Elias e Eliseu. São os 2 únicos profetas que vão dizer que estão diante de Deus. Elias vai falar,
a face de Deus cuja presença eu estou, e Eliseu vai usar a mesma expressão. Então, para muitas pessoas, o fato de serem os dois únicos profetas que disseram a face de Deus cuja presença eu estou, o fato de esse ministério de Elias ter sido tão impactante em Israel, e o fato de Eliseu ter pedido porção dobrada, ou seja, ter pedido, de acordo com Deuteronômio 21:17, aquilo que seria a validação de que ele é o substituto legal de Elias, seja prova de que as duas testemunhas sejam Elias e Eliseu. E para aqueles teólogos, minha madrinha Patrícia está aí assistindo, maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Então, para aqueles teólogos que acreditam que essa carta enviada ao rei seja um ato sobrenatural depois do arrebatamento de Elias, fica então uma evidência de que depois que Elias partiu desse mundo, ele ainda realizou o milagre. E da mesma forma, Eliseu, depois de ter partido deste mundo, também realizou algo sobrenatural, também realizou um milagre. Eu não sabia disso, mas eu vou falar para você. Aconteceu que Eliseu havia morrido e sua carne já havia sido decomposta e os seus ossos estavam numa vala, na sepultura. Estourando uma guerra, os homens estavam carregando um defunto, em que, quando a guerra estourou, eles lançaram o defunto na cova onde estavam também os ossos de Eliseu e fugiram, perna para quem te quer, como diz a expressão popular. E naquele momento, quando aquele defunto tocou, ele caiu em cima dos ossos de Eliseu, o defunto ressuscitou e, todo enfaixado, levantou e saiu vazado correndo. Então, dessa forma, tanto Elias como Eliseu teriam realizado feitos sobrenaturais depois da sua morte. Sem contar que coisa tremenda, né? Quando a capa de Elias cai sobre Eliseu, Eliseu toca o Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? Essa palavra eu vi se cumprir. Então é sobre mim essa porção dobrada que vai me validar como substituto. Então o Jordão abre, você sabe. E aí muitas pessoas, ainda defendendo que seja Elias e Eliseu, utilizam toda a tipologia escatológica que acontece daí para frente, né? Afinal de contas, Elias é arrebatado diante de Eliseu como um testemunho da igreja que é arrebatada, representando aí as duas nações. Nesse caso, Elias e Eliseu representariam a igreja e Israel. Elias como a igreja que é arrebatada e Eliseu como Israel que fica. E quando então Eliseu atravessa o Jordão, o mar se abre. O mar, você sabe, ou se não sabe, vai aprender aqui, de acordo com Apocalipse 17:15, o mar, as águas, representam povos, nações, multidões. Eu sei que muita coisa que nós estamos falando aqui, tem gente dizendo: nunca tinha ouvido dizer que poderia ser Elias e Eliseu. Pois é, não, mas as aulas de escatologia com o pastor Rodrigo, nós ensinamos as verdades possíveis. Quais teorias, quais conjecturas estão mais perto, mais prováveis de serem cumpridas de acordo com as Escrituras? E nós estamos começando entre as três principais, falando da menor para a maior. Então, a menor e menos conhecida, Elias e Eliseu. Então, isso tudo vai trazer para nós essa compreensão. Qual é o tipo escatológico? Elias representando a igreja sendo arrebatada, Eliseu representando a nação de Israel. As águas do Jordão representando povos. Quando ele atravessa os povos, pregando, falando, ele dá do lado de lá com 42 rapazes pequenos, 42 anões. E esses 42 anões ficam caçoando de Eliseu. Calvo, aquela coisa toda que você já deve ter lido em 2 Reis. E então ele amaldiçoa, diz o texto, os 42 rapazes pequenos, de tal pronto que 2 ursas saem da floresta e devoram os 42. Gente, claro que essas coisas não estão lá à toa. Elias como uma representação da igreja sendo arrebatada, Eliseu como a nação de Israel ficando, dando com 42 meses, 42 rapazes pequenos, 42 que representam então 1260 dias, 3 anos e meio, ou 42 meses, confrontando ali essa figura Eliseu que ficou, e então saem 2 ursas da floresta e devoram os 42 rapazes pequenos. O que são essas 2 ursas, senão as 2 bestas do Apocalipse, capítulo 13, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que devoram, então, os 42 meses, que são aqueles 42 de falsa paz, dos quais virão sobre eles o juízo, a segunda parte. Então, que há toda uma representação escatológica em torno de Elias e Eliseu, isso é um fato, né? Até o Neide está comentando aqui, muito interessante essa tipologia, tremenda.
É tremendo. O Betão, meu padrinho, está dizendo aqui, ó, Elias realizou 7 milagres e Eliseu, que pediu a porção dobrada, realizou 14. Ou seja, essa palavra de Deuteronômio 21:17 se cumpre sobre Eliseu, mostrando que Eliseu é sim o sucessor natural de Elias. Então, essa é uma das linhas de interpretação muito poderosa que existe, de que as duas testemunhas sejam, de fato, Elias e Eliseu. A segunda, e aí vindo de baixo para cima, em contagem regressiva. Essa é a terceira possibilidade. A segunda possibilidade é que sejam Elias e Enoque. Por que Elias e Enoque? Porque Enoque foi trasladado, arrebatado e não morreu. Isso está lá em Gênesis. Ah, mas pastor, então acredita-se que seja Elias e Enoque só porque Enoque foi arrebatado lá no Gênesis? Não, não é só por isso não. É porque o livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia, ele declara que Enoque andava pregando, dizendo que Deus virá com milhares dos seus santos para executar juízo. Enoque era um homem bomba-relógio, Enoque era um homem fora do seu tempo. Ele estava pregando a mensagem do Apocalipse. Você já leu isso em Judas? Você já leu Judas? Assim, o que entristece é que muitas pessoas, se nós estávamos falando na live de quinta escatológica, pastor Dionei, pastor Ricardo, que muitos pastores, muitas pessoas sequer leram a Bíblia toda, pior ainda é o fato de que muitas pessoas não leram nem sequer o livro de Judas, que é um livrinho tão pequeno, não é? E muitas pessoas nunca leram esse livro. E aqui, justamente no livro de Enoque, no livro de Judas, vai dizer que Enoque andava pregando. Olha só, Judas, versículo 14, diz assim: e destes profetizou também Enoque. Então Enoque também profetizou. Perceba, Enoque foi arrebatado em Gênesis e ele também profetizou o sétimo depois de Adão, dizendo, qual era a profecia de Enoque? Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Então você prestou atenção no que o versículo 14 e 15 disseram? Enoque está entregando uma profecia lá em Gênesis. Cara, Enoque é um homem fora do seu tempo, ele é uma bomba relógio. Lá no Gênesis ele está dizendo que eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quando é que o Senhor virá com milhares dos seus santos, gente? No final da grande tribulação, em Apocalipse 19, Zacarias 14, com os seus santos para executar juízo. Então Enoque está pregando a mensagem da grande tribulação já no seu tempo. Você já parou para pensar? Você já tinha lido isso? Que Enoque foi arrebatado em Gênesis e que Judas está nos informando que ele tinha uma profecia que ele dizia que Deus viria em determinado momento com milhares dos seus santos para executar juízo. Então essa mensagem não é a mensagem do dilúvio. O Enoque, gente, ele está lá no Gênesis pregando uma mensagem que é para ele pregar na grande tribulação. Então quem defende de trás para frente? Terceira, nós já falamos Elias e Eliseu. E a segunda, Elias e Enoque. Quem defende essa linha de que é Elias e Enoque é porque o Enoque tem uma palavra, Enoque tem uma pregação, Enoque tem uma profecia que ele está dizendo em Gênesis, mas que ela é para se cumprir só na grande tribulação. Por isso, então, ele é arrebatado da terra, ele é tirado da terra junto com Elias, para voltar, então, na grande tribulação, para poder pregar e arrepender. Por que você que está me assistindo precisa entender essa mensagem das duas testemunhas em contexto com o Apocalipse e a grande tribulação? Porque, olha, irmãos, eu vou dar um dado aqui para você. Muitas pessoas pensam, com base na parábola das 10 virgens, que o número de pessoas que vai ser arrebatado é metade. Metade dos cristãos do mundo vai ser arrebatado. Isso não é verdade. A parábola das 10 virgens não está falando nada disso. Eu gravei 2 vídeos, 2 lives que você pode maratonar na playlist de Mateus 24, explicando ao que se refere às 10 virgens. Se você quiser encontrar um símbolo, uma simbologia nas Escrituras que diga maior respeito, que faça referência direta a qual é o número de pessoas que está preparado para ser arrebatado, você tem que ir para a parábola do semeador, porque é ela que fala desse assunto. Na parábola do semeador, Jesus vai dividir a pregação do evangelho por 4. Vai dividir a pregação por 4. E ele diz que a mensagem vai para os 4 cantos da terra. Por isso que a mensagem do semeador ela é mais próxima possível de você saber o número que está preparado. 4 vai falar dos 4 cantos da terra. Não é que a terra seja quadrada e tenha canto. Isso é figura de linguagem, referente a norte, sul, leste e oeste. Então 4 é sempre o número da terra, tá bom? Então quando o texto diz que Jesus diz que o evangelho foi dividido por 4, ele diz que o primeiro cai
no pedregulho, não cresce, depois cai no espinho, não cresce, depois cai, semeia, começa a crescer, mas o calor, o sufoco, os problemas impedem que floresça. Então só a quarta parte daqueles que ouviram é que está de fato preparada. Só a quarta parte. Então você precisa ter em mente que parábola não é literal. A parábola ela quer revelar um princípio, uma ideia, uma verdade. E qual é a verdade que está sendo revelada aí? Que de todos os que receberam a palavra do Evangelho, todos que receberam a palavra de Cristo, todos os que possivelmente se converteriam ou se converteram, de todos eles, só um quarto que está preparado para poder subir. Então, se você quiser uma palavra mais especificamente perto de qual é que é o número de cristãos que está preparado para ir no arrebatamento, é só um quarto. É só um quarto. Isso não é literal, isso é um símbolo. Isso quer dizer que de todos que recebem, uma menor parte é que está preparada. Mas pastor, se for assim, como é que vai ser? Bom, eu explico para você. Fica atento aqui. Acontece que o arrebatamento da igreja, ele não encerra o assunto da salvação. Eu vou repetir bem devagar para você poder entender. O arrebatamento da igreja não encerra o assunto da salvação. Muitas pessoas pensam que depois do arrebatamento não haverá salvação. Fiz uma live sobre isso. Haverá segunda chance após o arrebatamento? Está lá na playlist da tribulação, no canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube. Então vejam. O arrebatamento não encerra o assunto da salvação. Muitas pessoas se converterão na tribulação. E justamente muitas pessoas se converterão na tribulação por ocasião da pregação das duas testemunhas. E como Enoque andava em Gênesis pregando que Deus virá com milhares dos seus santos para executar juízo sobre a terra, essa mensagem é da tribulação. Por isso, pelo fato de ele ter sido arrebatado, e pelo fato dele andar pregando essa mensagem, e pelo fato de a Bíblia mencionar que somente Elias e Enoque foram arrebatados vivos, isso seria então prova suficiente para dizer que Enoque e Elias são as duas testemunhas. Então eu falei de três teorias: Elias e Moisés, Elias e Enoque, Elias e Eliseu. E comecei de trás para frente porque Elias e Eliseu é a menos conhecida e a menos defendida. Depois dela vem Elias e Enoque, que é muito defendida. E então a primeira é a que fala de Moisés e Elias. O texto ele tem muita literalidade, mas tem também muita simbologia. Você pode observar aqui comigo que ele vai dizer, ele disse, no versículo 8, ele diz assim: jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. O fato de dizer que onde o seu Senhor foi crucificado, fica claro que é uma referência a Jerusalém. Mas muitas pessoas podem dizer que como é que Jerusalém pode ser chamada de Sodoma e Egito? Isso não faz sentido. Não é a primeira vez que isso aconteceu. Você precisa comparar a escritura com a escritura. Em Isaías 1, 9 e 10, a cidade também é comparada a Sodoma e Gomorra no sentido espiritual. Se você ler lá, você vai compreender. Então, escritura, principalmente o Apocalipse, a gente não interpreta o Apocalipse, gente, tirando de trás da orelha e falando um monte de coisas. A gente não é assim que se interpreta a Bíblia. Você tem que comparar a escritura com a escritura. É assim que se interpreta a Bíblia, é assim que eu ensino nos meus cursos e é assim que eu ensino nas lives, que são gratuitas, né? As lives são gratuitas. Mais de 1.200 vídeos para você poder fortalecer a sua fé. Então, não é a primeira vez que Jerusalém é comparada a Sodoma, não. E ela está sendo comparada a Sodoma e Egito por causa do paganismo, por causa da adoração a outros deuses, por causa da perversão espiritual a qual vai se entregando. Você está entendendo? É por isso. Então, o texto, ele tem sentido literal quando ele fala do templo, quando ele fala das duas testemunhas, mas ele, para fazer analogia, o que é analogia, pastor? Analogias são semelhanças entre coisas diferentes. Então, de modo análogo, o texto fará referências aos sinais e prodígios e milagres realizados por Moisés e Elias, de tal modo que chegamos então na primeira linha de interpretação, que é Elias e Moisés, e pelo qual as pessoas defendem que seja Elias e Moisés. Por que é que então agora nessa primeira defendem que seja Moisés? Porque a partir do verso 3 do capítulo 11 diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Então essa coisa de vestir-se de pano de saco era uma característica do Antigo Testamento, era um sinal de contrição, de arrependimento.
Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Aqui está claramente fazendo uma referência a Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 3 e versículo 11 em diante, quando duas testemunhas estão diante de Deus e estão sendo comparadas a oliveiras e a castiçais. Ali no contexto imediato de Zacarias, é claro que ele está se referindo a Josué e Zorobabel, especificamente. Mas ele faz um apontamento para o futuro, porque o próprio Zacarias, aqui nesse capítulo, ele vai falar dos cavaleiros do Apocalipse, ele vai falar das duas testemunhas. Então, claramente, há uma forte conexão entre Apocalipse capítulo 11 e Zacarias capítulo 4. Isso é inegável, é inegável. E pelo fato de ali ser Josué e Zorobabel, e aqui serem duas testemunhas vestidas de pano de saco, isso também demonstra que são homens literais, porque duas testemunhas diante de Deus são chamadas de oliveiras e castiçais, aqueles que estão diante de Deus para cumprir aí o seu propósito. O fato de serem chamados de duas oliveiras é porque fala que são dois homens ungidos por Deus, dois homens cheios da unção de Deus, né? Para isso que era feito, esse era o propósito da oliveira, né? E do azeite. Não é tremendo isso? É assim que se interpreta, comparando escritura com escritura. Então quem ficar para a grande tribulação será confrontado por esses dois homens, gente. Imagina esses dois homens pregando em Jerusalém, junto ao Muro das Lamentações. E claro, será um momento onde a mídia, a internet estará controlada pelo anticristo, pela ONU, né? Nova, né? Você sabe? O que significa isso? Significa que a mensagem será distorcida. Aquilo que eles estiverem pregando em Jerusalém vai ser distorcido pelo resto do mundo. Apesar de que com o celular as pessoas vão ser capazes de transmitir isso para o resto do mundo. E aí o que essas duas testemunhas fazem? Olha o versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Veja bem. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Primeiro ponto. Quem foi que realizou isso? Elias. Isso está registrado em 1 Reis, quando, e não só Elias, em Jeremias 5,14, quando Deus fala por meio do profeta, ele diz que a palavra dele, a palavra de Jeová, a palavra de Deus vai ser como fogo na boca do profeta. Mas como que a palavra pode ser fogo na boca do profeta Jeremias? Assim como ela foi fogo na boca de Elias. Porque em 1 Reis, gente, eu te passo até as referências aqui, ó. 1 Reis, melhor dizendo, 2 Reis 1,10, 2 Reis 1,12, 2 Reis 1,14 e Jeremias 5,14. O que acontece ali? Acabe manda o capitão do exército com mais 50 prender Elias. E aí ele chega e fala: homem de Deus, eu vim te prender. Aí Elias responde assim: se eu sou o homem de Deus, caia fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Puf, cai fogo e consome. Uma segunda vez vem o capitão e fala: homem de Deus, eu vim te prender. Estou aqui com os meus 50. Ele diz: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Puf, caiu o fogo e queimou. Na terceira vez, aquele homem pede misericórdia, o outro capitão, e fala: homem de Deus, a sua ira não se acenda contra mim, eu só vim aqui cumprir ordens, eu tenho que te levar, mas eu não quero ser morto, eu temo a Deus, e papapá, titi. Você lê o texto, depois você vai se aprofundar nisso aí. Então, quando o texto de Apocalipse disse aqui no versículo 5, que sai fogo da sua boca e devorará os seus inimigos, não é que eles estão igual um dragão da mitologia, dos personagens, cuspindo fogo, igual aquele personagem do rock que cospe fogo. Segundo a palavra do profeta, cai fogo do céu e consuma. Como os filhos do trovão falaram para Jesus: Jesus, eles te rejeitaram nessa cidade, só quer que nós oremos agora, invoquemos a Deus e cai um raio, queima essa cidade toda. Percebe? Segundo a palavra do profeta. Por isso que eu mencionei, quando eu falei da possibilidade de Elias e Eliseu, de que os dois disseram que estavam diante de Deus. E aqui é muito interessante, porque olha o texto como ele segue. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então é por isso que quando Elias ia realizar os sinais, os prodígios, ele falava: segundo a minha palavra não chove mais. Ele disse, né? Porque ele estava outorgado por Deus, ele estava autorizado por Deus para fazer aquilo. Então, segundo a palavra daquele profeta, não choveria mais. E ainda o texto segue dizendo para converter as águas em sangue. Bom, todo mundo sabe que quem converteu as águas em sangue foi Moisés. Então, esses versículos que eu estou lendo para você, os 5 e 6, eles demonstram como que o trabalho
das duas testemunhas vai ser de sacudir esse mundo, porque se a mídia, a internet, estiver pervertendo aí a mensagem deles, os dois terão poder para fechar o céu para que não chova, terão poder para invocar fogo do céu para queimar os seus inimigos. Segundo a minha palavra, cai fogo do céu e te consuma, pum! E vai acontecer isso aí. E segundo Moisés, ele tornou a água em sangue. Então, você pode observar que existem indícios para essas três testemunhas aí. Eliseu com Elias, Enoque com Elias ou Moisés com Elias. Mas eu suponho que a essa altura da nossa aula, essa altura da live, esteja chamando a sua atenção o fato de que entre todas as três, Elias está sempre presente. E eu vou te explicar agora por que Elias está sempre presente. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta aqui. Os não convertidos que ficarem para a grande tribulação não são mais favorecidos dos que os morreram sem salvação? Porque terão a segunda chance que outros não terão? Bom, muito bom a participação, irmã Janete. Muito obrigado por participar aí, por perguntar. Acontece que Deus é um Deus de segundas chances, né? Deus é um Deus de segundas chances. A única maneira de uma pessoa perder a salvação, só existem duas formas de que uma pessoa nunca mais seja salva e que alguém possa dizer assim: esse fulano está condenado ao inferno. Bom, a primeira delas é se a pessoa receber a marca da besta. A pessoa está dentro da grande tribulação e recebeu a marca da besta na mão direita ou na fronte, já era, perdeu a salvação. Quem receber a marca da besta, o Apocalipse diz que essa pessoa vai para o lago de fogo, porque a marca da besta estará num contexto de adoração. Perceba você uma coisa, nós estivemos lá em Cesareia Marítima, eu e a pastora Roberta com a nossa caravana. Visitamos um anfiteatro que tem próximo ao Palácio de Herodes, em Cesareia. Naquele anfiteatro foi onde Herodes Agripa apareceu. Herodes não é o Herodes o Grande, é o Herodes Agripa. E ele mandou, isso até Flávio Josefo relata, o historiador. Ele mandou fazer roupas para ele com fios de prata, de modo que sob a luz aquilo refletia muito. E fez um excelente discurso, de tal modo que as pessoas começaram a dizer: isso não é voz de homem, é voz de Deus. Esse homem está brilhando diante de nós e o seu discurso é tremendo. Ele é divino, divindade, esse homem é Deus. E Herodes não deu glória a Deus. Ele não deu glória a Deus. E ele pegou aquela glória para si, aquela honra para si. De tal modo que a Bíblia diz que ele foi sendo comido de bicho por dentro. E Flávio Josefo, nos seus relatos, diz que ele começou a sentir uma dor no peito e uma dor no estômago, foi levado para casa e ele morreu. Então veja bem que coisa tremenda, que coisa poderosa. Nós estivemos lá nesse teatro, nesse anfiteatro. O fato dele não ter dado glória a Deus fez com que ele morresse. Essa aqui é a chave para você poder entender, né? Essa é a chave. E aí por que que você precisa compreender isso? Se o sujeito adora algo que não é Deus e tributa a honra de Deus, a santidade de Deus, a divindade de Deus para o anticristo, para um outro ser, ele perde a salvação. Por isso que quem receber a marca da besta na mão direita ou na fronte vai perder a salvação, porque Apocalipse 3 diz que a marca da besta não é para agora, diz que a marca da besta é para a tribulação, quem cria ela é o falso profeta e faz em conexão com a adoração, que todos que receberem a marca adorarão a besta no lugar de Deus. Tá dando para entender? Porque a besta vai se assentar no santuário de Deus querendo parecer Deus. Isso é muito forte. E uma segunda possibilidade pela qual a pessoa nunca mais poderá ser salva é se ela blasfemar contra o Espírito Santo. Muitos cristãos hoje em dia têm medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, pensando assim: meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Pastor, gente, eu recebo muita mensagem das pessoas falando assim: pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Meu Deus, Senhor. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Só pelo fato de você estar aí preocupado, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu pequei contra Deus? Senhor, me perdoa. Só pelo fato de você estar falando isso, significa que você não pecou contra o Espírito Santo. E eu te explico. A quem Jesus proferiu essas palavras? Aos fariseus, que eram os intérpretes da lei, eram os teólogos, eles eram os pastores da época, para você poder entender assim. E aí eles estavam vendo Jesus restaurar a vista do cego, Jesus fazer os sinais todos que estavam fazendo, as pessoas reconhecendo ele como filho de Davi, que é uma expressão messiânica que conecta ele diretamente com Davi e com a profecia de 2 Samuel 7, que diz que um descendente de Davi se assentaria no trono perpetuamente. Então os fariseus estão vendo que tudo o que ele está fazendo, só o Messias poderia realizar. Então Jesus, e aí quando Jesus expulsa os demônios, e eles falam, e eles
assim, com ciúmes, com inveja, ardendo, dizem: ele expulsa os demônios por Beelzebu. Jesus diz: olha, eu faço essa obra pelo Espírito do meu Pai. Então, até aqui, a pessoa que pecasse seria perdoado na ignorância. A partir de mim, eu estou dizendo que faça essa obra pelo Espírito Santo. E quem pecar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Então, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é atribuir ao Espírito Santo obra de demônio e atribuir aos demônios obra do Espírito Santo. E fazer isso de forma consciente. Fazer isso de uma forma rebelde. Eles sabiam que Jesus era o Messias, pelos milagres, pelos sinais. Jesus confrontou várias vezes. Quando Jesus foi questionando assim: fala-nos abertamente, se tu és o Messias, fala-nos. Jesus declarou assim: eu já falei, mas você não acredita, vocês são filhos do diabo. Vocês percebem? Então a pessoa que pecou contra o Espírito Santo, ela não terá mais salvação. E a pessoa que pecou contra o Espírito Santo é aquela que deliberadamente, conscientemente, em rebeldia, atribui o Espírito Santo obra de demônio, e obra de demônio é o Espírito Santo. Seguindo em frente, Manjanete, deu para entender? Então, se a pessoa não tiver recebido a marca da besta, nem tiver blasfemado contra o Espírito Santo, ela tem salvação. Seja qual for o crime, seja o que for que ela tenha cometido, irmãos. É por isso que isso chama graça. Agora, isso significa que a pessoa não vai pagar pelo crime? Não, pelo contrário, ela tem que pagar pelo crime. Isso significa que a pena de morte não vai ser aplicada? Olha, João diz que há pecados para a morte. Para esses, não peço que ore. Paulo diz que vai entregar o sujeito para ser destruído por Satanás, para ver se ao menos a alma dele se salva. Com licença, irmãos. Então veja, tem situações onde que o corpo do sujeito não vai ter jeito, mas a alma poderá ter. Então só existem duas situações que a pessoa não tem salvação: pecado contra o Espírito Santo e receber a marca da besta. Voltando aqui, o que eu estava dizendo agora de forma muito interessante é que nas três linhas possíveis que eu apresentei para vocês, Elias e Eliseu, Elias e Enoque, Elias e Moisés, Elias está presente nas três linhas de interpretação, somudo o seu parceiro. Por quê? Bom, os sinais que são feitos aqui de tornar água em sangue e tal, Moisés que fez. Enoque, no entanto, foi arrebatado vivo e andava pregando, dizendo que Deus virá com seus santos. Ele estava pregando a mensagem da tribulação. Eliseu tem uma carga escatológica consigo, ele pede uma validação de sucessão, enfim, esses três são verdades possíveis. Agora Elias deve chamar o fato, na nossa interpretação, que Elias está presente em todos eles. E por que é que Elias está presente em todos eles? Bom, Elias está presente em todos eles porque em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, nós aprendemos na nossa aula passada, que não foi sobre Jonas, mas sobre Malaquias. Segunda-feira passada, às 22 horas, eu fiz a live sobre Malaquias. Se você ainda não assistiu, você precisa assistir. Olha aqui, a Patrícia está dizendo, quanto aprendizado, é sempre um privilégio estar aqui. Glória a Deus por essa palavra e glória a Deus por você estar aqui, Patrícia. É muito importante o feedback dos irmãos. É muito importante o feedback dos irmãos. Obrigado por estarem aí mencionando. Então, Malaquias capítulo 4 e 5, que foi a nossa aula de segunda-feira passada, às 10 horas da noite, nós estudamos todos os capítulos de Malaquias, trabalhamos as questões polêmicas a respeito do dízimo, trabalhamos as questões que estavam acontecendo com o sacerdote e com o povo, e trabalhamos o capítulo 4, que é escatológico, pois aqui no verso 4 e 5 diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e antes que venha o grande dia terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, pelas próprias palavras de Malaquias, que traz essa palavra escatológica, ele declara que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a conclusão da grande tribulação, Deus enviará o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Mas alguns irmãos apressados vão dizer logo assim: eu já expliquei isso na aula passada, eu estou só resgatando. Mas Jesus disse que Elias já veio na pessoa de João Batista. É muito importante você prestar atenção no trocadilho que Jesus faz e naquilo que ele declara. Porque Elias e Moisés apareceram conversando com Jesus em Mateus 17, diante de Pedro, Tiago e João. A tal ponto que os discípulos falam: mestre, nós acabamos de ver Elias e Moisés conversando com o Senhor, por que eles dizem que Elias precisa vir antes então? Aí ele diz assim: se quereis, o Elias já veio, é esse, vocês fizeram tudo que vocês quiseram com ele. Aí o texto diz que os discípulos entenderam que ele falava de João Batista, só que Jesus faz uma declaração profética para os atentos. Ele fala uma profecia de dupla referência, porque ele diz que assim que
Elias já veio e tudo, e sobre ele vocês fizeram o que queriam, ele ainda declara: Elias virá e restaurará todas as coisas. Uau! Isso é muito tremendo e eu preciso que você preste atenção em conexão com o nosso estudo de Apocalipse 11. Apocalipse 17, ele diz assim, vamos ler a partir do versículo 7. Mateus 17, a partir do versículo 7. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Uma clara referência a Malaquias 4:5. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista. Só que Jesus está fazendo uma referência a Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, versículo 4 e 5, quando ele diz: mas digo-vos, Elias virá. Então Jesus está declarando: mas Elias virá. Quando eles perguntam: por que dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus está dizendo: Elias virá. E ele está dizendo, versículo 12, 17 e 12. Mas digo-vos que Elias já veio. Versículo 11. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ponto. Então, quando Jesus fala Elias já veio, e eles entendem que está falando de João Batista, ok, nos evangelhos. Mas aqui no Mateus 17, Jesus está declarando que Elias virá, porque a profecia de Malaquias tem que se cumprir. Malaquias capítulo 4, versículo 4 e 5 diz que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E pega esse mistério agora, pega essa revelação. Quando aqui no versículo 11, Jesus declara: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Gente, o que Elias vai restaurar? Por que é que Jesus está falando essa palavra profética, essa palavra escatológica, essa palavra de tantos anos lá na frente? Vai prestando atenção porque é poderoso. Por que Jesus está declarando isso? No tempo que Jesus está declarando essa profecia, existia o templo, existia o sacrifício da manhã e da tarde, os ofícios estavam sendo realizados, o sacerdócio estava lá, estava tudo acontecendo. Então Jesus não pode estar falando do seu tempo, porque no seu tempo existe templo, existe tudo. Ele está fazendo referência à palavra de Malaquias, que é para o futuro, que é escatológica, que é profética, quando ele diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Elias virá e converterá o coração dos pais aos filhos. Jesus declara que ele restaurará todas as coisas. Por que é que ele restaurará todas as coisas? Porque no fim dos tempos não haveria templo, porque o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Então pega o mistério. Por que uma das duas testemunhas é Elias? Porque Elias foi relatado vivo, porque Malaquias capítulo 4 diz que Elias virá e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jesus em Mateus 17:11 diz que Elias virá e restaurará todas as coisas. Irmãos, Elias virá e vai consagrar o templo. Para que o anticristo possa profanar o templo tem que ter sido consagrado a Deus. Se o templo for só um edifício construído por homens e nada mais, ele não tem como ser profanado pelo anticristo. Como é que o anticristo vai profanar algo que não é santo? Então o fato de Elias estar profetizado como sendo uma das duas testemunhas, tanto nas palavras de Malaquias quanto nas palavras de Jesus, e Jesus dizer que ele vai restaurar todas as coisas, é porque ele vai treinar os sacerdotes para os sacrifícios. Ele vai dedicar o templo, Elias vai consagrar o templo, Elias vai ensinar o ofício aos levitas, aos sacerdotes, Elias vai restaurar o sacrifício, percebe? Então, as duas testemunhas vão proteger, o Betão está falando aí, muito tremendo, as duas testemunhas vão proteger o templo, as duas testemunhas vão consagrar o templo, proteger o templo, treinar os levitas, treinar os sacerdotes, estabelecer os sacrifícios, mas quando acabarem de cumprir o seu ministério de 3 anos e meio, o anticristo as matará. Elas serão mortas na frente de todo mundo pelo anticristo, porque cumpriram o seu propósito. E nesse tempo, então, ele rompe o
pacto de 7 anos, e na segunda metade dos 3 anos e meio, ele profana o templo. É por isso que as duas testemunhas vêm na primeira parte dos 7 anos. Eles então, nos primeiros 3 anos e meio, protegem o templo, dedicam o templo. É isso que é restaurar todas as coisas. Restaurar o ofício sacerdotal, restaurar os sacrifícios, restaurar o templo, ungir o templo, consagrar o templo. Tá dando para os irmãos entenderem? Como que o trabalho das duas testemunhas é tremenda. Então, nessa primeira parte, eles consagram o templo, treinam os sacerdotes, ensinam como é que faz a água purificadora a partir das cinzas e da novilha vermelha. Isso vai ser um trabalho das duas testemunhas. Isso é um trabalho de Elias, que vai restaurar todas as coisas. Ele que vai ensinar a fazer, misturar essas cinzas aí com da novilha e fazer aquela água purificadora, do qual o salmista fala: purifica-me com um sopo e ficarei limpo. É o Elias que vai restaurar essas coisas, gente. Por isso que o ofício dele é tão tremendo. Por isso que a ação dele é tão tremenda. Por isso que a ação das duas testemunhas é tão poderosa, tão cheia de sinais e de milagres. Mas eles serão mortos pelas duas testemunhas. Porém, antes de serem mortos pelas duas testemunhas, o seu ministério será muito impactante. Porque a pregação das duas testemunhas, preste atenção nisso. A pregação das duas testemunhas, associada ao arrebatamento da igreja, será o gatilho disparador para as duas testemunhas. É o profeta Elias, junto com o seu parceiro, seja Moisés, seja Enoque, ou seja Eliseu, é o profeta Elias que vai identificar as 12 mil de cada tribo. Porque hoje, por exemplo, não se sabe quem são as 12 mil de cada tribo. Os judeus hoje não sabem a qual tribo pertence, salvo exceção aqueles que têm sobrenomes ligados à tribo de Levi. Os judeus que têm sobrenome ligados à tribo de Levi sabem que eles descendem de Levi. Porém, os outros judeus não sabem quem são. Então é Elias, no seu restaurar de todas as coisas, que Jesus disse em Mateus 17:11, comparando com Malaquias 4 e 5, é que vai identificar as 12 mil de cada tribo. É Elias, com o seu outro parceiro testemunha, que vai consagrar as 144 mil testemunhas de Jeová, 144 mil testemunhas judaicas. Eu falo Jeová fazendo um trocadilho aqui, você sabe por quê. Então, é Elias e a outra testemunha que vai restaurar todas as coisas, as palavras de Jesus, e vai consagrar os 12 mil de cada tribo. Então, é o ministério das duas testemunhas concentrado em Jerusalém, protegendo o templo, dedicando o templo, ungindo, consagrando, purificando, que fará com que as 12 mil de cada tribo sejam consagrados, sejam selados, e então partam por toda a terra para pregar o evangelho do reino espalhado por toda a terra. É tremendo, não é? É para dizer uau, ou não é? Vocês estão entendendo como é que a coisa é impactante? O que Jesus quis dizer quando Elias virá? Ele declarou: não, tudo bem, Elias, o espírito de Elias, a intensidade, a ousadia está em João Batista, mas Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele vai restaurar o sacrifício, ele vai treinar os sacerdotes, ele vai consagrar o templo, e depois de 3 anos e meio será morto pelo anticristo, junto com seu outro parceiro testemunha, e aí então o templo poderá ser profanado, porque foi consagrado. É demais, não é? Glória a Deus, aleluia. Isso é muito tremendo. Irmãos, escritura não é um negócio que a gente tira de trás da orelha e começa ontem. Muitas pessoas bem intencionadas, boas, competentes, começaram a falar da escatologia, da crise sanitária que aconteceu em 2020 para cá, mas eu já estou estudando escatologia desde agosto de 1998, para poder oferecer um trabalho com excelência, um ofício de excelência. Por isso eu louvo a Deus por essa oportunidade, por ter vocês aqui assistindo essa live. Eu peço a cada um de vocês que depois que eu salvar ela aqui no Instagram e no YouTube, que vocês, por favor, gente, curta aqui no Instagram, comenta, compartilha, vai no meu canal no YouTube, por favor, curte, comenta e compartilha, que às vezes a gente comenta e compartilha tanta coisa, tanta bobagem. O Mateus está perguntando quem será o parceiro de Elias. Mateus, nós já começamos essa live há 58 minutos atrás, eu já trouxe 3 possibilidades: Elias e Eliseu, Elias e Enoque, Elias e Moisés, e fundamentei cada uma das 3 teorias. Então, quem estiver chegando depois, eu gostaria de pedir para que assim que a live ficar salva aqui no Instagram e no YouTube, você assista desde o início para poder entender toda a argumentação, tá bom, pessoal? É muito importante assistir desde o início para poder compreender, tá? Que nós já estamos chegando aqui no finalzinho, finalmente da live. Então eu quero pedir a você, encarecidamente, que compartilhe esse material. A Patrícia está falando, seus estudos são maravilhosos. Glória a Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus, a glória de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, se esse estudo é bênção na sua vida, curte, gente.
Comenta lá no YouTube, curte, comenta. O YouTube trabalha com tráfego de dados, envio e recebimento. Significa que quando um material, quando um vídeo no YouTube vai recebendo muita curtida e comentário e compartilhamento, ele é indicado para muitas outras pessoas. Então faça isso, vai ser salvo agora no Instagram e também vai ser salvo no YouTube. Compartilhe a palavra de Deus, porque isso aqui pode salvar muita gente que vai ficar para a tribulação, para poder se converter, para poder se arrepender e ser salvo. Tá bom? Bom, nós vamos ficando por aqui com o nosso estudo das duas testemunhas. Espero que vocês tenham sido abençoados, que tenham sido edificados. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se o Espírito Santo estiver falando na sua mente, se o Espírito Santo estiver falando no seu coração, estiver te tocando, se torna um dizimista no meu ministério. Eu estou orando para poder fazer muitas mais lives diárias. Mas para isso eu preciso do seu apoio. Eu preciso que você abra o seu coração para a obra de Deus e patrocine essa obra. Se torne um dizimista no meu ministério. Se torne um ofertante no meu ministério. Nós aprendemos na aula passada de Malaquias que eram dízimos e ofertas alçadas. Então, se Deus estiver te tocando, se torna um patrocinador do Ministério Preparando a Noite, Pastor Rodrigo e Pastora Roberta. Deixa Deus te usar, deixa Deus tocar no seu coração e promova esta obra. O Pix, o número da conta está sempre na descrição dos vídeos, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que Deus vai te recompensar milhões de vezes pelo cuidado que você tem com o meu ministério. Então, se Deus te tocar aí, se Deus abrir essa porta, faça isso. Elaine está perguntando, como dizimar? Tem conta? Sim, Elaine. Todos os vídeos e as lives que eu faço aqui no Instagram, eu salvo no YouTube e embaixo da descrição eu coloco o número do Pix, que é uma chave celular, 329-9129-3528. Eu coloco sempre lá o número do Pix e o número da conta. Vou colocar agora, assim que eu salvar o vídeo no YouTube, porque eu salvo ele primeiro no Instagram, faço o download do vídeo aqui e em seguida eu faço o upload para o YouTube. A Cléo, minha amiga de Barbacena, está dizendo, aula abençoada, gratidão. Grato sou eu a Deus por vocês estarem aqui assistindo. Então, um beijo no seu coração. Essa live será salva lá no YouTube, na playlist dos profetas menores e profetas maiores. Eu tenho certeza que aquela playlist que está lá de graça vai abençoar muito a sua vida. Então, se Deus te tocar, abençoa também a minha vida, abençoa o meu ministério, porque o apóstolo Paulo disse que não é justo atar a boca do boi enquanto ele trabalha e que o obreiro que é dedicado à pregação e ao ensino é digno de duplicados honorários. Então, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre do mal, te abençoe, te ilumine, te dê discernimento. Até logo mais, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.